E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje, para a gente completar os processos de divisão celular, vamos falar um pouquinho sobre meiose, tá? Primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho das características que acontecem com a divisão celular caracterizada como meiose, conhecida como meiose. A primeira coisa importante é que a meiose ela ocorre em dois momentos diferentes, em duas etapas, tá? Que são chamadas de meiose 1 e de meiose 2. A primeira, chamada de meiose 1, ela é uma divisão reducional. Por que reducional? Porque ela faz com que o número de cromossomos total da célula ele seja dividido à metade, tá? Ou seja, ele vai pegar na divisão celular conhecida como meiose, uma célula que ela é diploide, que ela tem todo o conjunto cromossômico característico para aquela espécie. Esse conjunto cromossômico, durante a primeira etapa da divisão celular da meiose, ela vai ser dividida à metade. Portanto, uma célula diploide vai ter sido transformada em uma célula haploide, que só apresenta metade dos conjuntos cromossômicos normais para aquela espécie. Já a meiose 2 ela é conhecida como meiose equacional. Ela é semelhante à mitose. Todas as suas etapas, todas as suas ocorrências são muito parecidas com a da mitose. A única diferença é que agora não vai estar ocorrendo com o número total de cromossomos daquela célula, mas sim com a metade que deveria apresentar. Beleza? A meiose ela ocorre para formar gametas, no caso dos animais. No caso, vamos pegar aí o exemplo da espécie humana, para formar espermatozoides e ovócitos, ocorre o processo conhecido como meiose. E nas plantas, a meiose é característica da etapa de vida do momento da formação dos esporos, tá? Então aí a meiose ela ocorre principalmente em organismos que têm reprodução sexuada. Principalmente não, ela é característica da reprodução sexuada, tá? E como última característica da meiose, que a mitose não apresenta, enquanto na mitose uma célula se divide formando duas células filhas geneticamente idênticas, a meiose ela tem uma característica muito importante, que as células filhas formadas elas não serão geneticamente idênticas à célula original. Elas apresentarão variabilidade genética, elas apresentarão cargas genéticas diferentes da célula original, da célula que lhe deu origem, tá? Essa é a principal característica da meiose, é o principal motivo pelo qual ela é importantíssima na reprodução sexuada. A reprodução sexuada ela gera variabilidade genética por causa da meiose. E, consequentemente, junto com essa variabilidade genética, vem o aparecimento e o surgimento de novas combinações genéticas que permitem aos indivíduos ter uma chance de sobrevivência maior dentro do ambiente. Porque se não houvesse variabilidade genética, todo mundo seria igual e qualquer alteração no ambiente faria com que todo mundo fosse prejudicado. Tá? E como outra característica que não está aí no slide, mas que também é bem importante a gente lembrar, como a meiose ela ocorre em duas fases diferentes, então no final da divisão, ao invés de eu ter só duas células filhas, eu vou ter 4 células filhas formadas. Beleza? Vamos lá então falar especificamente agora das etapas da meiose. Primeiro a meiose 1, chamada de etapa reducional, tá? Tanto a meiose 1 quanto a meiose 2 são divididas naquelas 5 etapas que a gente falou lá na mitose: prófase, metáfase, anáfase, telófase e diacinese, tá? Citocinese, desculpem. Só que aqui, na meiose 1, essas etapas vão ter o nome 1 na frente. Então é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e diacinese 1. Aí na etapa 2, na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2 e citocinese 2, tá? Aqui, gente, é importante que os eventos que ocorrem em cada uma das etapas da meiose 1 não são exatamente iguais aos eventos que vão ocorrer em cada uma das etapas da meiose 2. São eventos distintos, tá? Então é isso que a gente vai fazer essa diferenciação aqui. A gente vai falar de como ocorre a meiose em cada uma das suas etapas. Começando primeiro com a prófase 1. A prófase 1, gente, ela se caracteriza por um evento que ocorre especificamente no núcleo da célula, tá? Então aqui, ó, nessas 5 imagens que estão sendo apresentadas no nosso slide aqui, todas elas são características do núcleo.
não está mostrando a célula toda que está aqui. Esse círculozinho representa como se fosse só a região do núcleo, porque a prófase 1 ela é caracterizada por eventos que ocorrem no núcleo celular. Tá? Então vamos começar aqui. Essa etapa, a prófase 1, é ela responsável pela ocorrência da variabilidade genética da meiose. Tá? Então ela é importantíssima. Para facilitar aqui, a gente vai dividir ela em 5 subetapas, chamadas de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? Então são as 5 etapas que caracterizam a prófase 1. Cada uma dessas subetapas tem um evento que é característico para ela, um evento que é comum para ela, tá? Primeiro, a leptóteno, a fase conhecida como leptóteno. Nessa etapa, começa a ocorrer a condensação dos cromossomos. A gente já falou isso lá em mitose. Os cromossomos eles estão todos soltos dentro do núcleo, formando como se fossem fiozinhos, barbantes, todos desenrolados. E para início da mitose, da divisão celular, esses cromossomos precisam se enrolar sobre proteínas chamadas de histonas, e à medida que ocorre esse enrolamento, essa condensação, aquele fiozinho de barbante ele vai começando a adquirir um aspecto de um X, tá? É nesse momento aqui, no leptóteno, que ocorre o início da condensação desses cromossomos, tá? Na segunda etapa da prófase 1, no zigóteno, os cromossomos agora eles vão se emparelhar, os cromossomos homólogos, tá? O que são cromossomos homólogos, gente? São aqueles que compartilham os mesmos genes para as mesmas características, que a gente recebeu um do nosso pai e um da nossa mãe. Assim, esses dois cromossomos, como eles têm os mesmos genes que coordenam as mesmas características, eles vão se emparelhar, eles vão formar uma duplinha aqui dentro do núcleo, tá? Se fosse uma célula humana, representando o núcleo de uma célula humana, teriam que ter 23 parezinhos desses cromossomos aqui, tá? Esse emparelhamento dos cromossomos na fase do zigóteno, ele se chama sinapse cromossômica, tá? Ele é importante para que ocorra aquele evento da variabilidade genética. A terceira etapa é o paquíteno, tá? No paquíteno, os cromossomos já adquiriram um certo grau de condensação, já estão bem condensados, e agora, enquanto eles estavam se condensando, perceba aqui ó, nessa primeira etapa, existem alguns pontos onde os cromossomos eles se conectam, onde eles se comunicam. Aqui vai permanecer esses pontos onde os cromossomos estão se comunicando. E vão se formar entre esses dois cromossomos pontes de troca de material genético. Aqui, essas pontes de troca de material genético vão permitir com que parte do DNA presente neste cromossomo aqui seja transferido para esse cromossomo aqui, e parte do DNA presente neste cromossomo seja transmitido para esse outro ao lado aqui. Esse evento ele se chama crossing over, ou permuta gênica. Tá? O crossing over ou permuta gênica é o evento que vai permitir com que ocorra a variabilidade genética da meiose, porque dois cromossomos eles vão trocar, cromossomos homólogos, tá? Eles vão trocar pedaços de material genético, fazendo com que ao final da meiose, cada célula formada tenha uma constituição genética diferente da célula que lhes deu origem, tá? Na próxima etapa, chamada de diplóteno, os cromossomos homólogos eles vão começar a se separar, vão começar a se afastar agora, porém eles vão permanecer unidos por aquelas regiões onde ocorreram as trocas de material genético, aquelas regiões onde eles estavam unidos, chamadas de quiasmas cromossômicos, tá? E por fim, na diacinese, na última etapa, conhecida como diacinese, o material genético ele vai continuar se condensando, ele vai reiniciar a condensação, porque a partir daqui, ó, a partir desse momento para a condensação dos cromossomos, aqui ela reinicia, e aí a membrana nuclear começa a desaparecer, ela vai começar a ser degenerada nessa etapa, e, portanto, os cromossomos vão se desprender da membrana nuclear. Eles vão sair, eles vão se soltar da membrana nuclear, tá? A segunda etapa da meiose 1 é a metáfase 1. Nessa etapa, quais são os eventos característicos? Primeiro, os cromossomos eles vão se alinhar no centro da célula, no que a gente chama de placa metafásica da célula, mas aqui tem uma diferença muito importante da mitose, tá, gente?
Na mitose, esses cromossomos eles se alinhariam formando uma filinha indiana, ou seja, um cromossomo aqui, um cromossomo aqui, um cromossomo aqui, um cromossomo aqui, tá? Agora perceba aqui que na metáfase 1 da meiose, esses cromossomos eles se alinham formando aqueles pares, aqueles bivalentes, tá? A gente chama esse par de cromossomo aqui ó, de par bivalente, tá? Então aqui a gente tem um par bivalente alinhado. Só que um cromossomo está voltado para um polo da célula e o outro cromossomo está voltado para o outro polo da célula. Não tem mais aquela formação de filinha indiana, agora é uma fila dupla, digamos assim, formadas aqui no centro da célula. Esses cromossomos aqui são homólogos e esses aqui também são homólogos, tá? Ainda na metáfase 1, ocorre a ligação das fibras do fuso mitótico. As fibras do fuso mitótico são formadas lá a partir dos centrossomos, são grupos de proteínas que vão se polimerizando em direção aos cromossomos, e durante a etapa de metáfase 1, essas fibras elas se ligam aqui ó, aos centrômeros dos cromossomos, a região cinetocórica dos centrômeros cromossômicos. Tá? As fibras que estão deste lado da célula vão se ligar somente ao centrômero deste cromossomo aqui. Enquanto as fibras que se formam a partir desse outro lado da célula aqui vão se ligar aos centrômeros deste outro cromossomo aqui. Então as fibras elas se ligam aos centrômeros, de cromossomos opostos, tá? De cromossomos diferentes. Aqui a gente tem uma imagem de micrografia mostrando uma célula em etapa de metáfase 1, tá? A próxima etapa é chamada de anáfase 1. Aqui vai começar a ocorrer o encurtamento das fibras do fuso mitótico, e esse encurtamento das fibras do fuso mitótico vão fazer com que ocorra um tensionamento desse cromossomo e ele seja tracionado para lados opostos da célula. Então a gente tinha um bivalente ali no centro, na placa metafásica da célula. Esse bivalente vai ser tensionado, cada um componente desse bivalente para um dos lados da célula, até que os cromossomos homólogos se separam. Aquela região do quiasma que mantinha eles unidos vai ser quebrada e eles vão se separar, vão em direções a lados opostos da célula, tá? Mas cada cromossomo ainda é formado por duas cromátides irmãs. Ele ainda é um cromossomo completo, diferente do que acontece na anáfase da mitose, onde quando ocorre o tensionamento do cromossomo, quebra o cromossomo no meio e vai para cada lado da célula só uma cromátide do cromossomo, só uma metadinha do cromossomo. Aqui não, aqui está indo um cromossomo inteiro para cada lado da célula. Só que cada cromossomo vai ser constituído aí por duas cromátides irmãs. É nessa etapa, então, que ocorre a redução do número de cromossomos das células. Aqui, cada célula vai ser formada por metade dos cromossomos da célula original. Por isso, deixa de ser uma célula diploide e passa a se transformar numa célula haploide. Tá? A última etapa da meiose 1 é conhecida como telófase 1. Aqui acontece tudo exatamente igual aconteceria lá na telófase da mitose. A diferença aqui é que, primeiro de tudo, cromossomos começam a se descondensar. Isso ocorre em qualquer telófase, não importa qual é a divisão celular. Ocorre o reaparecimento da membrana nuclear. Também é característica de qualquer divisão celular, não é nenhuma especificidade da meiose. Ocorre divisão do citoplasma. Também é característica aí de qualquer divisão celular que tem a etapa de telófase. Só que aqui acontece um evento importante, gente. A telófase, a membrana nuclear, em muitos casos, ela não vai se formar por completo. Ao mesmo tempo, os cromossomos eles não vão se descondensar completamente, eles vão permanecer parcialmente condensados. Tá? E ainda, agora que essa divisão celular, ela também vai ocorrer através de uma constrição do citoplasma, formando duas células filhas. Mas o que identifica a telófase 1? No final da telófase 1, a célula vai entrar numa pré-intérfase, como se ela fosse continuar o ciclo celular. Lembra que a gente viu lá que o ciclo é constituído de intérfase e divisão. Terminou a telófase, terminou o período da divisão. Agora a célula ela vai entrar num período de pré-intérfase. Só que nessa pré-intérfase que a célula vai fazer agora, depois da telófase 1, ela não vai passar pelos eventos conhecidos ali como
evento S da intérfase, que é o evento em que ocorre duplicação do material genético. Então a célula não vai passar por esse evento S e logo em seguida já vai iniciar a meiose 2, que é a segunda etapa da divisão celular caracterizada como meiose. A meiose 2, gente, ela é uma etapa equacional. Significa que ela ocorre de modo muito semelhante ao que acontece com a mitose, tá? Então a gente não vai caracterizar aí praticamente nada de diferente entre a meiose 2 e a mitose, com exceção do número de cromossomos presentes na célula. Enquanto na mitose, quando a gente está tratando de uma célula humana, enquanto na mitose a célula ela tem 46 cromossomos e forma duas células filhas também com 46 cromossomos, aqui na meiose as células que vão ser formadas no final vão ter 23 cromossomos, elas não vão ter o número total da célula original que era 46, tá? A meiose 2, assim como a meiose 1, também se divide em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. A diferença é que aqui todo mundo se chama 2. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Tá? Os eventos que acontecem aqui, similares ao da mitose. Prófase 1 começa a condensação dos cromossomos, o desaparecimento da membrana nuclear, a duplicação dos centrossomos, os centrossomos migram para polos opostos da célula. Olha aqui, ó, nessa etapa aqui. Então, os cromossomos se condensando, os centrossomos duplicados e migrando para lados opostos da célula, a membrana nuclear desaparecendo. Na metáfase 2, olha, perceba aqui ó, a diferença, gente, entre a organização dos cromossomos na placa metafásica de uma divisão equacional para uma divisão reducional, como é a meiose. Vamos voltar rapidinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui são pares de cromossomos organizados na placa metafásica, formando grupos, formando bivalentes. Aqui, gente, não tem par nenhum. O cromossomo está isolado ali na placa metafásica, formando uma filinha indiana, tá, gente? Isso é característico de divisão equacional, como é a mitose e a meiose 2, tá? Aí as fibras do centrossomo se ligam aos centrômeros de cada cromossomo. Na anáfase, o tensionamento dessas fibras quebra o cromossomo ao meio, fazendo com que cromátides se separem e vá uma cromátide para cada lado. E no final da divisão celular, nós teremos aqui então 4 células filhas, 2 vindas dessas e 2 vindas dessa. E observem aqui o seguinte: lá na célula original, que começou a meiose 1, eu tinha um cromossomo vermelhinho e um cromossomo azulzinho, tá? Aí, durante a meiose 1, ocorreram trocas de material genético. Agora, aqui no final, ó, eu não tenho mais um cromossomo vermelho. Eu tenho um cromossomo vermelho com pedacinhos de azul. Não tenho mais um cromossomo azul. Eu tenho um cromossomo azul com pedacinhos de vermelho. Tá? Aqui está mostrando uma célula triploide, tá? Mas beleza. Então, com pedacinhos de vermelho. Como ocorreu essa troca de material genético entre essas células, esses cromossomos, desculpem, lá no final, cada célula filha, a constituição genética dela não vai ser igual à da célula original, porque pode ter um pedacinho de DNA que tem numa célula, mas que não tem na outra, porque ocorreu trocas durante a meiose 1, tá? Isso é a geração de variabilidade genética por causa da meiose, tá? Só lembrando, gente, aqui não surgem novas características no indivíduo. Há apenas um embaralhamento do material genético nas células filhas. Portanto, cada célula filha apresenta uma constituição genética diferente da célula original. Mas cada gene que tem nas células filhas existia na célula inicial também, tá? É só a constituição como um todo que é diferente entre elas. O único evento capaz de fazer surgir novas características, surgir uma configuração genética diferente do que existia inicialmente, são as mutações, tá? Fechamos aqui então a nossa divisão celular, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.